Em primeiro lugar, não queria deixar de agradecer ao Grupo Parlamentar e ao seu Presidente este convite, aos autarcas, enfim, aos membros do Governo, aos meus colegas do Movimento Associativo e a todos os presentes, até porque é uma oportunidade que eu penso que é extremamente positiva e queria saudar esta iniciativa para refletirmos sobre uma questão que, como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado, não será a última oportunidade, mas entramos na curva descendente do aproveitamento deste tipo de fundos europeus, até pelas próprias dinâmicas da Europa, o seu crescimento e o número de participantes e interessados. Eu irei, sinteticamente, abordar três questões. Vou referir duas ou três questões sobre o contexto das empresas, o estado da arte em termos, enfim, do arranque e algumas expectativas que nos setores do comércio e de serviços que são abrangidos por esta confederação me parecem relevantes. Sem fazer nenhum balanço de conjuntura, há quatro indicadores que eu penso que são interessantes em relação às empresas portuguesas e em relação a áreas que são relevantes para um quadro de investimentos como este. Dos mais dados recentes que temos do Banco de Portugal, a taxa de investimento em Portugal foi de 14,4%, ou seja, enquanto que na década de 90 era 30% e, enfim, antes de se iniciar a crise, 25%. Mais de metade das empresas apresentaram resultados líquidos negativos, o rácio de endividamento continua elevado e a estrutura de financiamento das empresas, os capitais próprios cobrem em média 20%, era 29% em 2007. E há um número de empresas que terminou o ano com capitais próprios negativos, 28,5%. Estes rácios, porquê é que são importantes? Estes rácios são importantes porque estes indicadores mostram algumas das fragilidades importantes do nosso tecido empresarial, o que significa que em toda a estrutura de elegibilidade para a participação do tecido empresarial em termos dos financiamentos, é necessário ajustar alguns rácios desta viabilidade, nomeadamente distinguir bem o que são empresas viáveis das não viáveis, e aí os programas de Excel e as matemáticas bancárias muitas vezes são bastante cegas e por isso não dispensa o esforço de outras áreas de intervenção na economia por parte dos governos, que leva a que não corramos o risco de um conjunto de empresas que teriam nos investimentos ligados ao quadro comunitário de apoio um aspecto do seu desenvolvimento e viabilidade, poderem não ter opção de concorrência. Esta é uma grande preocupação, porque o tecido empresarial que temos é o que temos, não é o que gostaríamos de ter. Segunda questão, em relação à preparação do Programa de Portugal 2020, neste momento os parceiros sociais começaram a conhecer alguns textos de vários programas operacionais, ainda não conhecemos o capital humano e alguns POs regionais e temos algumas preocupações extra que não temos nenhuma solução milagrosa, mas de facto as limitações do enquadramento europeu para zonas como o Algarve, Lisboa e Val do Tejo criam problemas complicados para zonas onde existem convocações diversas, tecidos empresariais bastante importantes para a economia do país. E aí pensamos que deverão ser feitos todos os esforços para encontrar as flexibilidades necessárias de ajustamento. Em relação aos grandes domínios temáticos, para nós
não é muito clara ainda a articulação entre os 4 domínios: a competitividade, internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Não temos ainda uma visão global, e isso é uma questão que nos preocupa, nomeadamente das fronteiras entre a inclusão social e emprego e capital humano. Por isso, não nos podemos pronunciar neste momento se a articulação está bem feita ou mal feita, mas temos alguma preocupação em perceber. Também, para nós, não é muito claro ainda, nos 2 domínios transversais, que é a reforma da administração pública e a territorialização das intervenções, também quais são os seus conteúdos globais. No entanto, há já uma preocupação que nós temos, e essa preocupação é bastante, digamos, sendo redundante, preocupante. Por um lado, parece-nos que existe uma clara subalternização da formação de ativos e da formação modular, isto no que se refere à inclusão social e aos recursos humanos, com uma concentração de meios financeiros alocados pelo FSE no sistema de ensino. Ora, um dos riscos que nós pensamos que existe, qualquer que seja as entidades envolvidas ou os governos envolvidos, é deixar deslizar fundos desta área para o pagamento de despesas correntes do Estado. E, nesse aspecto, nós consideramos que não compete a este tipo de investimentos suportar em excesso despesas inerentes, por exemplo, ao Ministério da Educação. E por uma razão muito simples. Em Portugal, a experiência que existe neste momento da formação de ativos passa, em grande medida, pelos Ministérios do Trabalho, pelo Instituto do Emprego e por todo esse tipo de entidades públicas, assim como, em grande parte, pelo movimento associativo, que tem uma experiência acumulada. Evidentemente que nem tudo no passado que foi feito está correto, mas penso que, tirando as lições do passado, o saldo é largamente positivo. E porquê? Porque nós pensamos que há 2 vertentes que têm que ser valorizadas. Por um lado, a formação de ativos e, por outro lado, a qualificação da gestão. O problema da competitividade em Portugal e da produtividade não passam só pela qualificação dos ativos, passam também pela qualificação da gestão do tecido empresarial. Não é por acaso que, provavelmente, numa mesma localidade, uma multinacional ou uma empresa portuguesa, por vezes, têm produtividade diferentes, independentemente das pessoas serem, basicamente, terem a mesma origem, a mesma formação. Daí, aliás, uma das nossas preocupações, que eu não vou aqui referir, visto que o meu colega António Saraiva já apresentou, que é, em nossa opinião, alguma marginalização do acesso do movimento associativo ao nível de ser organismo intermédio, precisamente a apoiar o Estado e, enfim, os fundos no modo como devem chegar às empresas e até partindo da experiência que está desenvolvida. Por outro lado, portanto, em relação à reforma da administração pública, para nós estamos de acordo, como é evidente que isto é uma questão fulcral. No entanto, a própria definição da reforma da função pública, ou reforma da administração pública, ou reforma do Estado, tem sido de tal maneira ambígua que não percebemos muito bem até que ponto é que aí também não poderá haver alguns desvios para utilização de fundos para suportar algumas despesas correntes. Não estou a dizer que hajam, mas é uma área que nós pensamos que devemos estar atentos, porque a falta de dinheiro gera tentações, quaisquer que sejam os governos ou as instituições. Em matéria de política de cidade, pensamos que os textos são claramente insuficientes, o que conhecemos até agora, e, por outro lado, também não
percebemos também ainda o peso da articulação dos PO regionais com os outros. Isto são situações que são passíveis de ser enquadradas e corrigidas na regulamentação e, como disse, e como também já foi aqui referido, que não vou repetir, gostaríamos de ter sido mais ouvidos na primeira fase. Não porque tenhamos a razão pura e dura, mas nós estamos mergulhados no tecido empresarial, conhecemos os problemas, tivemos experiências positivas e negativas, felizmente mais positivas que negativas, e por isso gostaríamos que, se até agora não fomos ouvidos aquilo que consideramos o suficiente, a partir de agora isso seja feito. Temos alguns indícios positivos, mas gostaria que fossem consolidados. E por isso também não me vou referir aqui à temática da responsabilização, que todos estamos de acordo, mas que a formulação encontrada pelo Governo não é a mais feliz, é uma forma que ultrapassa até, digamos, a articulação, aquilo que sucede com os próprios processos fiscais. E temos medo que essa vigilância necessária para a boa utilização dos fundos se possa tornar num desincentivador em relação às empresas concorrerem. Por outro lado, portanto, nesse aspecto, foram feitos já, digamos, já foram abertos alguns concursos, sem os regulamentos estarem bastante claros. Pensamos que foi uma necessidade positiva, enfim, de dar um pontapé de saída, mas pensamos que gostaríamos que, de uma maneira geral, esse tipo de situações não voltasse a suceder. Em particular, que houvesse uma melhor programação e previsibilidade, não só dos concursos como dos seus regulamentos, que foi um dos aspectos negativos do quadro comunitário anterior. Em relação a todo o aspecto da internacionalização e da responsabilização, também não vou aqui entrar nessa área, mas parece-me que aquilo que foi dito pela CIP é relevante, ou seja, se é necessário exigir às empresas resultados e responsabilidade, é claramente necessário. É bom que esses critérios tenham em conta a realidade da economia e não sejam colocados de uma forma fechada que acabe por criar situações em que as empresas não se arrisquem a concorrer. Aliás, duas questões são por menor, mas que nós já apontámos. Uma delas é precisamente que exigir que no ano seguinte a ir a uma feira haja aumento da exportação pode não ser realista. Há variáveis diversas que obrigarão a isso. Portanto, ou seja, deve haver critérios, mas os critérios não podem ser critérios 100% fechados que desincentivem o concurso. Como do mesmo modo, por exemplo, considerar que umas despesas de deslocação e estadias para ir a uma feira só podem ser 20% do custo do stand, como há feiras onde o stand custa zero, cria situações um pouco esdrúxulas. Portanto, isto não são coisas muito graves, mas, por vezes, a importância de ouvir o movimento empresarial, as associações que têm experiência nestas coisas, evita questões que são feitas, em nossa opinião, sem má vontade, mas que podem depois, na prática, inviabilizar os objetivos que se pretendem atingir. Não vou dramatizar este tipo de coisas, mas acho que não há nada como dar exemplos para que essas questões possam ser tidas em conta. Para nós, o que é fundamental neste momento? O fundamental neste momento é que temos que conhecer o conteúdo, penso que conheceremos a curto prazo, dos vários programas operacionais, precisamos conhecer melhor a regulamentação
Precisamos de algum tempo, não muito, mas para analisar essa regulamentação, porque ela é bastante profunda, e o facto de haver cinco regulamentos base tem o aspecto positivo de facilitar, digamos, o funcionamento e a articulação, mas numa fase inicial obriga a um trabalho de malha fina bastante grande e, portanto, precisamos também, e isso aí é um dos pontos fracos em toda esta preparação, nós não temos ainda, a não ser em termos de título, uma ideia do que vai ser, nomeadamente, o chamado Banco de Fomento, ou Instituto IFP, ou IFD, o Instituto de Financiamento e Desenvolvimento. Tem-nos sido, digamos, apontado como que a breve prazo nos será informado, mas pensamos que já é um pouco tarde e é dos desafios que nós colocámos recentemente ao Sr. Primeiro-Ministro, porque esse tipo de instituição pode ter um papel fundamental, mas nós, neste momento, não temos uma ideia concreta do que ela é. Outra área que nos preocupa de sobremaneira, e isto caso concretamente ao comércio e aos serviços, é que, por vezes, uma visão da economia que não percebe que hoje em dia a economia se reparte-se mais um pouco por setores e cada produto tem um valor acrescentado, diferenciado nas suas diversas fases, que vão desde a produção à comercialização, assim como uma confusão, por vezes, muito primária entre o setor de serviços ou terciário e o não transacionável, tem levado a que, na estruturação dos sistemas de financiamento dos quadros de apoio, há uma série de setores que ficaram menorizados. No último quadro de apoio, o comércio só foi contemplado, os projetos do comércio com 4% e dos serviços com 11%, apesar de serem dos setores que representam um peso maior no PIB e no emprego. Isto porquê? Porque havia, e tem havido por vezes, a ideia primária de que os serviços não são transacionáveis. Isso não é verdade e, inclusivamente, hoje em dia, 30% das exportações portuguesas são de serviços e desses 30%, só 60% é que são turismo. 40% já são outras tipologias de serviços que têm bastante valor acrescentado. Portanto, os critérios de avaliação, em nossa opinião, deviam, mais do que em volume, deviam assentar na criação de emprego e no valor acrescentado, e isso é extremamente importante. No caso concreto da CCP, enfim, nós nas 110 associações abrangemos praticamente 200 mil empresas, a maior parte são PMEs e microempresas e são setores importantes, nomeadamente em termos de emprego e em termos do valor global do PIB. E, de facto, o apoio às PMEs é fundamental, não que haja qualquer xenofobia em relação às grandes empresas, mas, como se foi dito a propósito de outra coisa, as grandes empresas sabem tratar da vida, têm canais, têm contactos, têm relações com a banca. Em relação a este tecido empresarial, o movimento associativo é um elemento importante para auxiliar e dinamizar projetos conjuntos, chamar a atenção para que só dessa modo podem ter massa crítica. Por isso, nós estamos extremamente preocupados com toda a problemática das PMEs, sem desprezar qualquer outra questão. Para terminar, 4 ou 5 critérios que nos parecem, ou temas que nos parecem importantes. Primeiro, assegurar que não deve haver discriminação dos setores da atividade, porque hoje em dia todos nós sabemos que o modo de produção é global, o software é desenvolvido num país, as peças de uma máquina são feitas noutro, são montadas num terceiro e o sistema pós-venda é num quarto país e, portanto, o valor acrescentado muitas vezes nem sequer está onde se fabrica a peça final.
nem sequer em quem exporta finalmente. Portanto, ou seja, haver uma visão abrangente e alargada de toda a nossa economia na consideração do tipo de empresas e da elegibilidade e não articulações setoriais fechadas, assegurar que os instrumentos financeiros são adequados. Em particular, gostaríamos de ter, portanto, a visão de que o facto da instituição financeira ser grossista e de ser através da banca comercial que se faz os financiamentos, que esses critérios não sejam aqueles que são hoje com a rigidez da banca comercial. A banca comercial está muito vocacionada para tudo o que é tradicional, tem uma visão estreita das garantias reais do cimento armado e da maquinaria. Nós estamos numa economia do intangível. A própria banca tem uma grande dificuldade em conseguir avaliar os projetos para além do seu valor de imobilizado e do seu valor de máquinas. E isso hoje em dia é chave, até porque um país como Portugal, em que todo este setor terciário é um setor importantíssimo, quer no valor acrescentado que acrescenta aos outros setores da indústria e da agricultura, quer na exportação direta, até porque é um setor que tem baixo consumo energético por unidade exportada e, inclusivamente, com as novas tecnologias, o conceito de periferia não existe sob o mesmo formato que existe para a exportação de produtos físicos. Gostaríamos que houvesse um open mind superior daquilo que tem sido no passado. Também os apoios reembolsáveis, que são corretos, mas devem ser ajustados à amortização do investimento, ou seja, pois se é um investimento que é amortizável em 10 ou 15 anos, o reembolsável tem que acompanhar esses movimentos e não critérios rígidos, que é tudo para ser reembolsado em prazos fixos. Assim como já referi, que a orientação para resultados seja realista. Neste contexto, nós gostaríamos que, digamos, que se mantivesse uma aposta clara na formação contínua e nos projetos de formação à ação, que são projetos que passam por fazer diagnósticos das empresas para depois ver as suas necessidades de formação, precisamente na linha da que eu já referi há bocado, de que a qualificação da gestão é tão ou mais importante que a qualificação de ativos e, em síntese, para não me alongar mais, gostaria que isto tudo andasse o mais rapidamente possível, independentemente de entendermos que o Governo tem feito algum esforço nesse sentido. Muito obrigado.